O que você faria se a pessoa que você nunca deixou de amar estivesse prestes a desaparecer da sua vida para sempre, e a única coisa entre vocês e a verdade fosse o seu próprio medo? Esta história mostra que, às vezes, a espera era exatamente o que o amor precisava para se tornar real. Helena Vasquez assinou a última caixa com um marcador preto e a deixou ao lado da porta do seu apartamento em Chicago sem olhar para trás. Era março de 2019, e o vento lá fora atravessava a fresta sob a porta como um aviso. Faltavam 12 horas para o caminhão da mudança chegar, 14 para o voo dela para Lisboa e exatamente 0 razões para ficar, ou era nisso que ela vinha tentando acreditar havia 3 anos. Ela quase não ouviu a batida na porta. Quando abriu, Daniel Mercer estava no corredor ainda de casaco, com a neve derretendo em seus cabelos escuros, segurando um envelope pardo como se ele pesasse mais do que deveria. Ele era arquiteto sênior na mesma empresa em que ela trabalhou por 6 anos como engenheiro estrutural e, durante a maior parte desse tempo, eles tinham sido o tipo de colegas que se entendem do outro lado da mesa de reuniões sem precisar terminar frases. Então, 3 anos antes, alguma coisa mudou. Depois parou. E então ela aceitou a vaga em Lisboa e disse a si mesma que era a escolha certa. Ele olhou para as caixas empilhadas atrás dela, e algo atravessou seu rosto antes de ele controlar rapidamente a expressão. Eu sei que você vai embora amanhã, disse ele. Não vim pedir para você ficar. Mesmo assim, ela deu um passo para trás para deixá-lo entrar. O apartamento cheirava a papelão e ao leve fantasma do café que ela havia preparado às 5 da manhã, quando dormir deixou de ser uma opção. Daniel colocou o envelope sobre a bancada da cozinha e manteve as mãos nele por um instante antes de soltá-lo, como se estivesse liberando algo que não tinha certeza se deveria liberar. O que é isso? Ela perguntou. Algo que eu deveria ter te dado há muito tempo. Ele ergueu os olhos. Antes de você ir embora, eu só preciso que saiba que isso existe. Ela não abriu o envelope imediatamente. Em vez disso, colocou a chaleira no fogo, porque era isso que fazia quando não sabia o que fazer com as mãos, e os dois ficaram em lados opostos da bancada da cozinha naquele silêncio particular que sempre existiu entre eles, o tipo de silêncio que parecia cheio em vez de vazio. Ele tinha sido a primeira pessoa para quem ela ligou quando sua mãe morreu, 2 invernos antes. Não porque fossem próximos, não oficialmente, mas porque ele havia perdido o pai no ano anterior e ela sabia, sem nenhuma lógica, que ele entenderia como soava a dor às 4 da manhã. Ele ficou no telefone por 2 horas sem tentar consertar nada. Foi naquela noite que ela percebeu que estava em apuros. Mas Daniel Mercer era o tipo de homem que mantinha uma distância cuidadosa das coisas que mais queria. Ela o tinha visto fazer isso no trabalho, brilhante, preciso, sempre um passo distante de estar completamente presente, e acabou aceitando que ela era uma dessas coisas que ele decidiu manter à distância. Então, quando ele não disse nada até o momento em que ela recebeu a oferta de Lisboa, ela parou de esperar. Ela serviu o chá e deslizou uma caneca em direção a ele. Daniel envolveu a caneca com as mãos, mas não bebeu. A noite do projeto Henderson, disse ele. A apresentação. Você se lembra do que me disse depois? Ela se lembrava. Tinha sido uma semana brutal. Eles eram os únicos 2 ainda no escritório às 11 da noite de uma quinta-feira, e ela disse, sem pensar, que trabalhar com ele era o mais perto que ela tinha chegado de se sentir ela mesma no trabalho desde que se formou. Foi mais sincero do que pretendia. Ele ficou quieto daquele jeito dele, e ela caminhou até o elevador antes que pudesse piorar as coisas. 2 dias depois, ele voltou a agir de forma distante, e ela disse a si mesma que tinha imaginado aquele momento. Eu fui para casa naquela noite, disse ele, e escrevi uma carta para você. Ele fez um gesto em direção ao envelope. Aquela carta. Ela olhou para ele. Eu continuei escrevendo cartas, disse ele.
Toda vez que eu quase dizia alguma coisa e não dizia. Toda vez que eu pensava, e depois decidia que estava errado por pensar aquilo. Ele soltou o ar lentamente. Tem 11 aí dentro. Nunca enviei nenhuma porque convenci a mim mesmo de que você merecia algo melhor do que alguém que ainda estava tentando descobrir como ficar sozinho numa sala com os próprios sentimentos. Helena pousou a caneca. Por um momento, tudo no apartamento foi apenas o som da neve batendo contra o vidro. Daniel, disse ela com cuidado. Por que você está aqui na noite antes de eu ir embora? Porque eu descobri que você ia partir, respondeu ele. E, pela primeira vez em 7 anos, senti algo que não consegui racionalizar. Ele a encarou diretamente. Não estou pedindo para você ficar. Eu sei que você construiu essa mudança, sei que Lisboa é real e faz sentido para sua carreira. Eu só precisava que você soubesse que toda vez que eu me afastava, não era porque você não importava. Era porque você importava demais, e eu não confiava em mim mesmo para não estragar tudo. Ela abriu o envelope. As cartas eram escritas à mão, cada uma com uma data. Ela não leu todas. Leu a primeira, da semana depois do projeto Henderson, e precisou parar. A letra dele era pequena e cuidadosa, completamente diferente da maneira como falava, aberta de um jeito que ele nunca se permitia ser em voz alta. Ele escreveu sobre a forma como ela discutia nas reuniões, precisa e destemida. Escreveu que ela fazia com que ele quisesse ser melhor em estar presente. Escreveu que isso o aterrorizava. Ela leu a última em seguida. Era datada de 4 semanas antes, quando ela anunciou a vaga em Lisboa numa reunião da empresa. Tinha apenas 3 frases. Dizia que ele entendia. Que esperava que ela fosse feliz. Que lamentava ter levado tanto tempo para ser corajoso bastante para se tornar alguém digno de ser escolhido. A garganta dela apertou de um jeito que ela não se permitia sentir havia meses. Ela levantou os olhos para ele. Daniel a observava com a expressão de um homem que já tinha aceitado um determinado desfecho e apenas esperava que ele chegasse. Você escreveu 11 cartas para mim, disse ela. Sim. E trouxe todas na noite antes do meu voo. Eu sei, respondeu ele. Eu sei como isso parece. Parece medo, disse ela. Parece que você precisava de um prazo final para tornar tudo seguro. Porque, se eu for embora mesmo assim, você nunca vai precisar descobrir o que teria acontecido. Ele ficou em silêncio por um longo momento. Depois disse baixinho. Talvez você esteja certa. Ela dobrou a última carta e a colocou de volta no envelope. Seu coração estava fazendo algo inconveniente, e ela precisava de 1 minuto. Havia uma coisa sobre Helena Vasquez que ela nunca tinha contado a ninguém. Ela deixava toda a cidade que amava antes que ela pudesse abandoná-la primeiro. São Paulo, Barcelona, Nova York. Ela se mudava não porque fosse inquieta, mas porque aprendeu, em algum momento entre o divórcio dos pais e seu primeiro grande coração partido aos 23 anos, que era mais seguro ser quem decidia quando as coisas terminavam. Lisboa não era apenas uma mudança de carreira. Lisboa era uma saída preventiva de um sentimento do qual ela não conseguia fugir. Ela amava Daniel Mercer havia pelo menos 2 anos e tinha se tornado muito boa em não examinar isso de perto demais. Ela se levantou e foi até a janela. A cidade estava branca e silenciosa abaixo dela, os postes borrados pela neve. Se eu ficar, disse ela, não quero dizer em Chicago. Eu tenho a vaga, tenho um apartamento lá, tenho um plano. Mas, se eu abrir isso, ela ergueu o envelope ligeiramente sem se virar, e nós tentarmos, eu preciso saber que você não vai desaparecer no momento em que isso se tornar real. Porque eu consigo sobreviver indo embora. Já fiz isso antes. O que eu não consigo sobreviver é ficar por alguma coisa e vê-la se dissolver silenciosamente porque você ficou com medo. Ela ouviu ele pousar a caneca. Ela ouviu ele atravessar a cozinha. Ele parou perto o bastante para que ela pudesse ver o reflexo dele no vidro escuro da janela ao lado do seu. Eu tive medo,
disse ele, durante 7 anos. E ainda tenho medo agora. Mas tenho mais medo de ver você entrar naquele avião do que de qualquer coisa que possa acontecer se você não entrar. Ele fez uma pausa. Isso é novo para mim. Quero que você saiba que isso é novo. Ela se virou. Eles estavam próximos daquele jeito que as pessoas só ficam quando já decidiram alguma coisa, mesmo que ainda não tenham dito em voz alta. Ela pensou nas cartas. 11 cartas. Um homem que vinha prestando atenção havia 7 anos escrevendo tudo em segredo porque ainda não sabia dizer em voz alta. Aquilo não era indiferença. Era medo moldado exatamente como o dela, apenas voltado na direção oposta. Ela pensou na confirmação do voo no e-mail. Pensou no apartamento já alugado em Lisboa, na equipe esperando por ela, na versão de si mesma que tinha criado para não precisar disso. E então ela fez uma escolha, não a fácil, não a segura, mas a verdadeira. Ela segurou o rosto dele com as 2 mãos e o beijou, e ele a beijou de volta como alguém que esperou muito tempo para parar de ser cuidadoso. O caminhão da mudança chegou na manhã seguinte. Ela ainda entrou no avião. Mas, 3 semanas depois, Daniel Mercer chegou a Lisboa com uma mala de mão e uma proposta de emprego de uma empresa que vinha tentando contratá-lo havia 2 anos e que ele continuava recusando sem entender completamente o motivo. Eles estavam na pequena cozinha do apartamento alugado dela perto do Rio Tejo, entre jet lag, café e a luz da manhã entrando pelas janelas voltadas para uma cidade que ela estava apenas começando a conhecer, e ele colocou o celular sobre a bancada mostrando a ela o contrato assinado. Eu não estou te seguindo, disse ele. Estou escolhendo isso. Existe uma diferença. Eu sei, respondeu ela. E ela realmente sabia. Eles não eram mais as mesmas pessoas que tinham ficado em lados opostos de uma mesa de reuniões em Chicago, cautelosos e girando em círculos um ao redor do outro. Eram 2 pessoas que passaram muito tempo fugindo da mesma coisa e que finalmente, primeiro separadas e depois juntas, decidiram parar. As cartas ficavam na gaveta da escrivaninha dela, todas às 11, e às vezes, à noite, ela lia uma em voz alta enquanto ele ouvia sem tentar se explicar mais, porque eles já tinham ultrapassado a necessidade de explicações. Lisboa era quente em maio. O rio cheirava a sal e distância. E Helena Vasquez, que sempre tinha sido a pessoa que ia embora, aprendeu pela primeira vez como era a sensação de chegar. Você gostou da história de hoje? Fica comigo só mais um instante. Conta para a gente nos comentários, de que cidade você está assistindo. Essa mensagem te tocou? E se tiver ideias para novas histórias, compartilhe, a sua sugestão pode virar o próximo vídeo. Deixe um like se esta mensagem teve algum significado para você. Inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos. Se você acha que alguém pode gostar desta mensagem, pode compartilhar. E se quiser apoiar o canal, dê uma olhada nos links da descrição. Alguns são links de afiliados, então você ajuda sem custo extra. Muito obrigado pela sua companhia. Até o próximo vídeo.